Então, a página de hoje é a página 56 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Lucros, né? Isso. E o que tens ajuntado, para quem será? Isso foi dito por Jesus, e está em Lucas, livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos ou simples. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante ou agoniante. Por trás do sepulcro, túmulo, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? É muito interessante essa página, né? Zé, Sim, te escuto bem. Teve uma hora que o seu áudio sumiu, mas voltou. foi no finalzinho? Mas foi um trechinho bem curtinho. Mas tudo bem, deu pra entender. Tá. Pode continuar, fica à vontade. Você quer que eu faça algum comentário? Fica à vontade, pode fazer se você desejar. Tá. A página é muito interessante. Mais uma vez, não é uma página muito simples, né? Da gente entender. Muito, muito prática de se entender, né? Até porque ela fala da questão dos lucros. Aqui está marcado amontoar egoisticamente alguma coisa, aqui em vermelho, né? Essa questão dos lucros indiretamente vai estar associado também à avareza, né? Que eu acho que está um pouco indiretamente, vai estar aqui de alguma forma também, né? Porque quem amontou alguma coisa de alguma forma, está movido pelo sentimento de avareza também, né? E aí usa como desculpa que esse ímpeto, esse desejo de acumular para que esse dinheiro, né, para que esses bens materiais sejam benefício para as pessoas, né, para os filhos, né, para as pessoas que estão à volta. E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, isso é uma desculpa, né, que a gente, digo a gente no sentido de deixar, né,
de forma indefinida, né? Que a gente usa para poder colocar em primeiro lugar as coisas materiais, né? E, enfim, a gente sabe que a gente está aqui no mundo material porque a gente precisa vivenciar a materialidade, né? Para a gente desenvolver também os recursos espirituais, né? É um mundo de provas até então, né? Um mundo de provas e expiações, então a gente está sendo provado, testado, né? A gente precisa, né? Desses testes. E aqui eu acho que a gente precisa também pensar em termos de manter o equilíbrio, né? Porque nós temos a necessidade do trabalho material, né? Temos a necessidade de ser previdente, né? Com relação ao dinheiro, mas existe um equilíbrio, né? O que é ser previdente, o que é acumular sem razão nenhuma de acumular, né? E no momento que a gente deixa de estar com as pessoas porque a gente está preocupado com as coisas materiais, em acumular bens, né? Então, como é que a gente equilibra? Eu acho que equilíbrio eu acho que é uma palavra interessante para a gente usar, assim, para a gente entender também essa página. Porque existe a necessidade, né, do trabalho e a gente ser previdente com relação ao futuro de alguma forma, mas quando é que extrapola, né, o equilíbrio e vira uma corrida pelo acúmulo de bens que vai ficar tudo aqui, né? Quando a gente deixar, né, o corpo vai acabar, né, e voltar para a erraticidade. É isso. Eu acho que, assim, resumindo, basicamente o que eu teria para comentar seria isso. Agora passo a palavra para você, José. Tá ok, tá ótimo, mas é exatamente isso. Assim, é de novo um paradoxo, né? A gente descobre que as pessoas vão estudar matemática e descobrem paradoxos da matemática. Vão estudar física e descobrem que existe um monte de teorias que são paradoxais, né? Parece que uma contrária à outra. Né? Se você conversar com alguém, por exemplo, não existe como manter uma loja, um empreendimento comercial, qualquer atividade comercial aqui na Terra sem lucro. É impossível. Vai falir. Não, tal situação é sem fins lucrativos. Ah, existe organizações sem fins lucrativos. Tá, então as pessoas estão se doando, né? As pessoas não estão recebendo pelo trabalho que estão desempenhando. Instituições de caridade, instituições religiosas, né, são sem fins lucrativos. Várias outras se intitulam sem fins lucrativos, sabe-se lá Deus por quê, mas enfim, existem essas modalidades, mas você tem que pagar a pessoa, tem que pagar salário, né? Vamos supor, vou montar um asilo. Ah, o asilo vai ser sem fins lucrativos. Ué, mas você tem que manter a administração, você tem que manter os contratos de limpeza, você tem que manter os contratos com os enfermeiros, com os cuidadores, com manutenção predial. Tudo isso não pode ser de graça, né? Você não pode obrigar as pessoas a trabalhar de graça. Então não é sobre isso que a página está falando. A gente tem que entender isso, né? Não é sobre o lucro da atividade do dia a dia. Ué, então eu vou trabalhar numa empresa e não vou receber um salário? Não é isso. É claro que todo trabalho tem que ser remunerado, tem que ser recompensado, o que é o normal e natural. O que ele está falando aqui é de um sentimento estranho. É mais um daqueles capítulos. Eu sei que tem gente aqui que participa do estudo lá de Joana de Ângeles. É mais um daqueles capítulos do Conhece-te a ti mesmo. Aqueles capítulos que ninguém quer ler, do livro da própria alma. A gente não percebe que por vezes a gente fica com um desequilíbrio, como Carolina muito bem pontuou. Exatamente isso. É um desequilíbrio, só que a gente não consegue achar onde. Por exemplo, se você sabe que no seu fogão está vazando gás, é numa válvula e tem um desequilíbrio aqui na chama, você vai lá e acerta a chama.
Ah, tem um desequilíbrio aqui no orifício da chama, está meio entupido. Você vai lá e desentope, você já sabe onde está o problema. Mas e quando é na gente e não é em algum lugar físico? Como é que desentope? Como é que reajusta e reequilibra? Porque só identificar o desequilíbrio, até aí já existe um desafio. Mas esse desafio já sendo alcançado, como que reequilibra? Você vai ter que compreender mais profundamente como isso se manifesta. E entender que isso vem sendo cultivado durante milênios, durante dezenas, talvez centenas e milhares de encarnações. Né? A pessoa vai ali, planta em algum lugar, aí acumula num celeiro. Não, isso aqui é o trabalho do meu esforço. Eu colhi, eu fiz essa colheita e é o trabalho do esforço que meu e dos meus, né? Às vezes trabalhos familiares, trabalhos de certos grupos, eu não posso dividir com estranhos. Mas às vezes o celeiro está tão cheio, que boa parte daquele alimento vai ser jogado fora. Talvez até a maioria. A maioria vai ser jogado fora. Né? Antes de existir o comércio propriamente dito, embora a maioria das pessoas acham que isso é um grande desequilíbrio, mas o comércio veio a equilibrar muito sobre isso. O preço, a dinâmica de preço hoje de mercado, equilibra até a produção. Se você produzir demais, você joga o preço lá embaixo, porque você vai ter oferta demais de produto. Né? É um fenômeno natural. As pessoas vão consumir mais rápido e você está vendo que está acabando o seu estoque. Não vai dar tempo de chegar ao outro estoque, você tem que aumentar o preço. Até mesmo para poder ter o produto e continuar servindo. Né? Não ter produto, a gente já sabe como funciona. Né? É caos. Imagina, você chega na farmácia e não tem um remédio para febre. Não tem como. Hoje em dia, todas as farmácias precisam ter um remédio para febre. Então, isso são exemplos sobre questões mais básicas do dia a dia, para a gente não misturar as coisas. A gente não está falando aqui de lucros, é um lucro associativo. É como que a sua consciência se manifesta. Porque às vezes você não quer ganhar, não é em dinheiro, nem é em posses. Às vezes você quer ganhar em relação a posições. Ah, eu quero ser aquela posição, eu quero ser aquela representação, porque você acha que aquilo ali tem uma vantagem. Mais no sentido de vantagem. A pessoa quer ganhar vantagem em tudo, ter vantagem em tudo. Isso é uma... não vamos chamar de um problema, mas é um ato falho da nossa consciência, de que todos nós possuímos, tá, gente? Não se enganem. Ele começa numa situação extremamente difícil a gente perceber. A gente sempre quer ter razão na maioria das coisas da vida. Às vezes até numa argumentação simples de uma conversa. A gente quer que o nosso argumento seja o mais reconhecido. Gente, isso é o mesmo problema, tá? Só que não está associado a nada material, está associado a uma ideia. Você quer que a sua ideia seja mais reconhecida, a mais valorizada, a mais empenhada, a que melhor representa o que está sendo conversado. É difícil. Enquanto você devia estar numa busca. Não, peraí, eu tenho que buscar. Somar com outras opiniões. Melhorar minhas opiniões. Aprender com outras consciências. Auxiliar sendo auxiliado também. Por vezes, teremos que ser auxiliados para auxiliar. O ato de ser auxiliado, de receber auxílio, né, de alguma orientação, de algum ajuste que temos que ter na nossa consciência, é fundamental. Mas, por vezes, nós não nos permitimos. Né? Não, a pessoa quer se meter numa atividade em que vai consumir a pessoa. Atividade que vai realmente destruir a vida dela. Então, para que você vai se enfiar nisso? Então, quando você vê aqui na página, ele falando, meninos mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa, é uma reação natural. Ainda está muito atrelado lá ao mundo animal. Por quê? Sobrevivência da espécie. Né? Qual é a natureza íntima do reino animal? Preservação da vida. Primeiramente, vamos botar na ordem certa, né? Preservação da espécie e preservação da vida.
Preservação da espécie é multiplicar os filhotes. Né? O pai, por um princípio de instinto, seja aquela figura paterna ou materna, no mundo, no reino animal, ele se sacrifica até para que surjam 6 filhotes. Ele sabe que de 2 estão saindo 6, então ele sabe que a espécie está sendo perpetuada. E para ele está cumprindo a lógica do processo. Como ele só tem instinto, não possui inteligência, por vezes se sacrifica realmente ao máximo. E às vezes ultrapassa o limite, que é algo que é até natural. O que não é natural no ser humano, né? A gente não pode sacrificar, por exemplo, uma mãe sabendo que ela pode ter outros filhos, né? Então, é questão realmente do equilíbrio. Então, com relação ao menino, ou seja, qualquer espírito reencarnando aqui na Terra, temos que ter muito cuidado em auxiliar a todos, especialmente treinar as consciências a não vivenciarem a vida simplesmente amontoar egoisticamente alguma coisa. Quando ele fala alguma coisa, temos que tomar cuidado. Por vezes a pessoa quer amontoar conhecimento. Aquela criança sempre tira 10 na prova. Eu falei há muitos anos, há muito tempo atrás, desde que a gente começou com os estudos aqui online, muitos ficaram chocados com o que eu falei, até ficar assim, que isso? Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer, vai ser natural. É o seguinte cenário. Você está numa sala de aula. Só você tirou 10. Todo mundo tirou 2 ou 0. 2, 0, 1, 0, 2, 2, 0. E só você tirou 10. No futuro, que não é o agora, não é o agora, tá? No futuro, sabe o que vai acontecer com essa pessoa que tirou 10? Ela vai até a mesa do professor, ela vai rasgar a própria prova e vai falar assim, professor, isso está totalmente errado. Eu não posso ter tirado 10 e todos os meus companheiros de classe que estão batalhando tanto para alcançar e acumular esses conhecimentos, eles não estão conseguindo acompanhar. Por favor, me dê uma nota ruim também, ou cancela a prova e eu vou estudar com eles. Eu vou me sacrificar junto com eles. Eu vou ficar após horário fazendo exercício. Eu vou ficar até que todos eles tirem 10 junto comigo. Eu sei que vocês vão pensar assim, que isso está muito longe. Não está, não. Não está. A questão é, você está treinando as outras consciências com quem você convive a pensar assim? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A gente não está treinando não só as crianças, como a nós mesmos, porque as crianças é o adulto de ontem. Ontem que eu digo é outra encarnação. Então, por que criamos, de certa forma, a escola tem que arrumar um jeito de funcionar? É um dos piores jeitos que arrumaram, mas fazer o quê? É o que tem. Não concordo com a forma da escola, todo mundo me conhece, sabe que várias vezes eu falo contra, enfim. Mas é totalmente não humano. A escola que se diz humanista, ela não é humanista. Ela joga um contra o outro. Ela cria desavenças, ela não une as pessoas. Ela não faz com que aquele que tem mais consiga ofertar para aquele que tem menos. Ela não consegue criar circunstâncias que um se sinta necessário para o outro, que um cative o outro. Mas como é que pode? Então quer dizer que a escola da Terra está basicamente construindo pessoas egoístas? Mas é exatamente isso. Você vai ser capacitado, treinado para se tornar um profissional isolado sozinho. Você não vai falar o seguinte, olha, o seu treinamento, a sua capacitação depende de terceiros. Aliás, esse é o maior gargalo que tem na vida profissional. Você pega pessoas que recém saíram de faculdade, ou do ensino médio, ou escola técnica. A pessoa tem dificuldade absurda de trabalhar em conjunto, de trabalhar com outras pessoas, onde parte do trabalho dela depende do outro finalizar. Organizar equipes, que um apoia o outro. Do nada, tudo se torna competição. Do nada, tudo começa a se autodestruir. Então, mas isso já é sequela do ser humano, isso já é sequela espiritual, já é falta de progresso moral, isso se arrasta assim há muito tempo. Não é exatamente verdade. Se você não cria mecanismos de transformação,
de transformação. Não, mas existem as instituições religiosas. Várias pessoas defendem isso. Existe a instituição religiosa e a instituição religiosa vai resolver tudo. Eu não sei por que as pessoas falam isso. Ou a pessoa não sabe fazer matemática, uma conta básica, né? Se você está, por exemplo, mesmo que você bote as crianças todos os dias, 1 hora por semana, 1 hora por dia, 7 dias por semana, ou seja, 7 horas na semana, você tem um percentual pouquíssimo de tempo de treinamento para a criança. Em todos os lugares, seja na casa, seja na escola, seja na rua, seja andando na rua, achou uma pedra, alguém pode tropeçar, me ajuda aqui a puxar essa pedra por quanto? Ah, mas por quê? Ela é muito pesada. Alguém pode tropeçar e se machucar. Eu tenho que colaborar com outras pessoas. Talvez pode passar aqui uma pessoa até idosa, que ela não vai ver a pedra, vai tropeçar e vai cair. Então, buscar cativar a criança e até mesmo o adulto a querer ser copartícipe de todas as situações aqui na Terra não é uma tarefa fácil. Então, é muito fácil você apontar e desenvolver qualquer consciência a ser egoísta, porque nós já estamos habilitados a isso, nós temos bastante experiência nisso. Fazer a pessoa ir pensar e desejar o contrário é muito difícil. Parece até uma coisa assim antagônica, parece assim um paradoxo. Como assim? Eu vou trabalhar, 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 mas o fruto do meu trabalho não vai ser todo meu? Então, diversas pessoas ficam com uma inquietação com relação a isso. De tal profunda é a ligação com relação às posses materiais. Sim, dependemos das posses materiais mínimas possíveis para conseguir funcionar aqui na Terra. Ok? Não estou falando contra isso, muito pelo contrário. Todos precisam. Precisamos de bilionários aqui na Terra. Precisamos de milionários aqui na Terra. Alguém tem que iniciar as atividades. Alguém tem que construir empresas. Alguém tem que construir grandes fábricas. Senão vai ter emprego para quem? Né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Ito, o que você acha desse negócio de inteligência artificial? Ele vai tirar o emprego de todo mundo. Ué, você está preocupado por quê? Se tirar o emprego de todo mundo, os robôs vão vender para quem? Para o próprio robô? Então você cria uma sistemática onde você bota robô que vai fazer um trabalho e esse robô ele vai vender coisas, porque ser humano não vai poder comprar, né? Vai estar sem emprego. Não, ele vai vender coisas para outros robôs. É óbvio que não. Foi na mesma coisa com relação ao computador. Quando iniciou a coisa de informática, isso, aqui no Brasil foi o quê? 88 para 89. Internet, então, aqui no Brasil foi mais para 96, 95, 94. Vai 92 para cá que a coisa começou a difundir essa questão da internet. Todo mundo achava que o computador... Você pode até procurar na internet, você vai encontrar notícias antigas das pessoas relatando que não, o computador vai tomar o trabalho de todas as pessoas e vai destruir o trabalho de todas as pessoas. Mas de onde vem essa ideia doida? Essa ideia de cataclisma. Tudo que é algo de diferente, todo mundo acha que é um cataclisma. Então, é esse princípio do Cristo, do amor ao próximo, esse princípio de gerar equilíbrio onde você estiver, ele não é contrário à sua vida pessoal. Ele está apresentando para a gente que nós temos uma necessidade para com o próximo. Você também tem uma necessidade para com você mesmo. Da mesma forma que você tem uma necessidade para com o próximo, e você tem necessidades de cumprimento de tarefas para com Deus. Todos nós temos 3 grandes tarefas, 3 grandes campos de tarefas para desempenharmos, seja aqui na Terra ou não. Para com o próximo, para com Deus e para conosco mesmos. É inevitável, não tem como fugirmos disso. Então, avançando aqui mais um pouco. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentar a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante, agoniante. Ele aqui não está fazendo uma crítica para as mulheres em relação
geralmente Emmanuel é muito mal entendido com relação a isso. E essa frase aqui pode ser muito mal interpretada. Ah, parece que ele está defendendo que as mulheres não podem trabalhar fora, que as mulheres têm que ficar prisioneiras ao lar, que as mulheres. Não é nada disso, não, tá, gente? Não é nada disso. O que ele está falando é o seguinte: quando a mulher está trabalhando fora, vamos classificar que existe uma necessidade real. Ela não somente os vencimentos do marido, ou sequer tem marido, ou sequer o marido esteja trabalhando, não importa. Não dá conta sozinha, ela tem que trabalhar. Ela vai ter que trabalhar. É uma situação que se desenha. A situação se desenhou, a questão é: não abandone o seu lar a desconhecidos. Não abandone o seu lar a desconhecidos. Não coloque que desconhecidos é que vão educar os seus filhos. Você continua com a tarefa de educá-los. Você tem que chegar do trabalho e conversar com eles. Como foi seu dia? Aí ele vai contar uma história que ele falou um troço torto para alguém. Ele vai contar uma história que tentou pegar sei lá, um bolo ou um biscoitinho de um coleguinha, porque alguém pegou o biscoitinho dele. E assim vai, são as dinâmicas sociais do dia a dia. E cadê aquele contato com a mãe, igualmente com o pai, é claro, em conversar com a criança, em auxiliar a ela ter uma percepção de vida diferente, a ela se preocupar com o outro. Mas o outro não tinha lanche nenhum, e você levou o lanche duplo, 2 sanduíches. Então por que você não deu um sanduíche para ele, antes dele te pedir? Você viu que ele estava sem sanduíche? Por que você não foi perguntar para ele primeiro? Você está sem sanduíche? Olha, eu tenho 2. Se você quiser, eu posso te dar um. Você aceita? Um querendo se preocupar com o outro. Vamos deixar isso acontecer quando? Quando fizer 85 anos? Dobrando o cabo da Boa Esperança? Não tem como, gente. Tem que começar na infância. Só que os pais vão ter que se envolver. Não deixe para desconhecidos exercer uma obrigação que é sua, que foi uma outorga divina. Deus está te obrigando a você cuidar de outra alma. Não é uma opção, não é opcional. Ah, não, mas eu não vou ser mãe. Você pode lutar contra, mas se Deus obrigar, você vai ser sim. E aí acabou, vai ter que ser mãe. Ah, mas poxa, que isso? Então é assim, forçação? Não é forçação, é constrangimento. É constrangimento. Ninguém quer tomar remédio por seringa, por agulha. Mas quando acaba de entrar na veia e o remédio entra na rede sanguínea, rapidamente faz efeito e você agradece. Poxa, ainda bem que existe esse remédio, que maravilha. Mas você nem se lembra mais que furou a pele, que teve que fazer rasgar a pele, a cânula da agulha teve que rasgar a pele e acessar, perfurar a veia para poder conseguir colocar a medicação na rede sanguínea. Você não está mais criticando essa furada, né, ter ocorrido a furação da pele. Você está até feliz que exista isso disponível. Então, é desse dilema que a gente vem conversando. Então, durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Então, existe aquelas pessoas também que ficam encantados, tá? Ficam encantados. Olha, se você ficar mais tantas horas, tomar tal responsabilidade, você vai ter que vir aqui também um pouquinho aos sábados, mas pode surgir uma emergência aos domingos. Mas vamos te pagar 6 vezes mais. Opa! 6 vezes mais? A pessoa abandona tudo. Só que a pessoa começa a dar uma desculpa psicológica. Não, mas eu estou fazendo isso. Era para poder juntar recurso financeiro para auxiliar meus filhos. Vou contratar mais uma babá, mais uma isso, mais uma aquilo, e vou contratar mais isso, mais aquilo outro. E quando você vê, você não está conseguindo dar conta. Não necessariamente de pagar, mas dar conta de estar em contato com aqueles amores que clamam pelo seu coração e são suscetíveis a se transformarem a partir dos seus apontamentos, dos seus exemplos, das suas ações de carinho, de amor, de ações generosas. Nós aprendemos quando convivemos com outros corações. Essa é a essência da evolução divina, né? Nesse sentido, desculpa, pulando aqui, ó, por trás do sepulcro, do túmulo, o ponto de chegada de todos os que saíram do berço,
é justamente todos nós vamos deixar o corpo físico. Resumindo, o que ele está falando é o seguinte: todos nós vamos deixar o corpo físico. E a verdade, que não é uma pessoa, não é uma entidade, nada, você vai se contrastar com você mesmo. Se a pessoa está muito viciada com a própria casa, a pessoa continua prisioneira na própria casa, fora do corpo físico. Kardec tem inúmeras entrevistas na revista Espírita, onde existem espíritos que estão lá, prisioneiros. Prisioneiros porque a pessoa amava um carro e ficava polindo um carro toda a vida. Ela é apaixonada por aquele carro. Ela não, mas alguém um dia vai pegar aquele carro, vai bater, vai pegar fogo, vai acontecer alguma desgraça. O que você faz? Você entra em desespero, mesmo fora do corpo físico? Porque nada disso nós vamos levar. Agora, essa fala, e a gente tem esse hábito, é o hábito do século XXI. Todas as vezes que alguém fala o seguinte: não se preocupe demais com as coisas materiais. Aí alguém vai entender assim: ué, então não devo ter preocupação nenhuma com as coisas materiais? Não é isso que a frase está chamando a atenção. A argumentação de Emmanuel está dizendo o seguinte: cuidado para você não se tornar escravo das funções materiais, que elas são necessárias para o seu aprimoramento, para o seu desenvolvimento. Mas o que você vai trazer? Você só pode trazer experiência, conhecimento e o seu coração. Você sempre está desenvolvendo sabedoria e amor. E você sempre vai estar sempre colocando em marcha a sua boa vontade, a sua coragem de se desafiar cada vez mais, para amar mais, para funcionar mais em nome do Pai, e não em nome de si mesmo. Porque, por vezes, você vai ter que fazer sacrifícios. Eu quero estar mais próximo dos meus filhos ou das minhas filhas. Você às vezes tem um sonho maravilhoso. Eu quero muito estudar um assunto onde esse assunto só tem em Genebra, na Suíça. Só tem em Genebra, na Suíça. Não tem mais nenhum lugar do mundo. Eu quero me mudar para a Suíça, vou morar na Suíça e vou me especializar e vou viver lá. E às vezes a pessoa rasga 1, 2, 3, 4 encarnações procurando a mesma ideia fixa. E por vezes, Deus precisa promover intervenções a tal ponto que você não pode mais acessar aquele nicho de conhecimento. Porque, na verdade, o conhecimento não é seu. É isso que é o choque que a gente depois descobre. É a verdade que a gente se depara fora do corpo físico. Todo mundo bate no peito e fala assim: não, porque eu conheço sobre física, porque eu conheço sobre química. Não, você conhece acessando os livros de centenas de milhares de outras almas que contribuíram para esse conhecimento. Ele não está fixo em você. Sem consultar o livro, você não consegue lembrar de tudo. Não é algo assim para maltratar a nossa consciência, mas é algo que nós precisamos experienciar ainda. Imagina se tudo que você lesse, que tudo que você aprendesse, você lembrasse. O que aconteceria conosco em poucos anos? Nós iríamos nos isolarmos uns dos outros. Imagine se todo mundo pudesse se tornar autossuficiente, porque todo mundo acredita nisso, né? Não, minha meta é me tornar, discípulo do Cristo, evoluir, e eu posso fazer tudo o que ele me pedir e eu consigo exercer tudo sozinho. Sozinho? Mas a ideia é justamente o oposto. A ideia é justamente o contrário. Você nunca vai ver um Cristo da vida, um grande Cristo, seja o daqui, o que nós reconhecemos e reconhecemos, ou de qualquer outro galáxia adentro, universo adentro, né? Que vai desempenhar a vontade divina de uma forma isolada. Toda vez que ele vai desempenhar uma vontade divina, ele sabe escalar todos, sem exceção, de todos os níveis, em todos os aspectos. Da mesma forma que estamos treinando aqui na Terra. Não, eu recebi a incumbência de construir uma ponte. Você contrata engenheiros estruturais, você contrata pessoas que vão fabricar o aço. A pessoa que fabrica o aço tem que contratar alguém que fabrica o minério, né, que extrai o minério. O minério
Virgem, quando sai da terra, tem que ser tratada. Senão ele não está puro ainda para poder, não tem um grau de pureza, de óxido, né, para você poder tratar, poder fabricar o aço. Tem que construir, tem que fabricar parafuso, tem que forjar parafuso. Não pode só fabricar o parafuso, tem que passar por um processo de tratamento térmico, tem que ter forja, então tem que ter outras empresas, outros grupos, outros conhecimentos, outras pessoas, tudo interligado, todos dependendo de todos. Não é à toa que aqui na Terra é assim que funciona, porque é assim que Deus opera em todas as situações. Então, sim, sempre estaremos desenvolvendo o quê? O que nós vamos levar daqui? A nossa experiência em avançar um pouco mais em sabedoria e em amor. Em sabedoria, em saber fazer as coisas? Não, em saber fazer em conjunto. Saber fazer em coletivo. Essa é a parte mais difícil, porque é assim que Deus mira os seus propósitos. Então, o conhecimento em si, por si só, isoladamente, não é o fator decisivo. É como que você pega os conhecimentos da Terra e dinamiza para que eles sejam possivelmente produtivos e o mais expansivo possível, o mais abrangente possível, para o maior número de pessoas. Porque essa é a intenção do Pai. Né? Hoje em dia, ainda vamos observar diversos empresários sempre raciocinando. Não, o meu objetivo é dominar mercados, é reduzir custos para aumentar o lucro. Só que ele não conhece um lucro que é maior de todos, que ele está sempre expandindo mercados, sempre expandindo capacidades. Você não vai ouvir as pessoas falando isso ainda, porque ainda não teve essa percepção. Essa percepção é percepção divina. O projeto é divino, o projeto não é humano. Né? Nós temos que entender isso. Então, qual a experiência que nós levamos daqui? Não adianta você chegar lá e ficar falando, não, porque eu consegui fazer isso, porque eu juntei tantas fazendas. Não, você tem que entender quantas pessoas se alimentou. Quantas pessoas você auxiliou a ter mais esperança, a ter mais empenho, a ter mais bom ânimo? Quantos você conseguiu cativar diante dos trabalhos do dia a dia, exercendo as funções do dia a dia, todos na vinha, com os mesmos objetivos, e com objetivos paralelos, mas mesmo o objetivo macro é o mesmo, mas cada um desempenhando a sua função, cada um desempenhando a forma como Deus planejou para que você desempenhasse. A questão é, você é capaz de servir em qualquer posto de trabalho que Deus te colocar? Você é capaz de se empenhar em qualquer circunstância, mesmo aquelas posições que não serão valorizadas? Porque as pessoas estão começando a descobrir isso, né? Não é você que decide quanto vale o seu trabalho. É o mercado. Um dia seu trabalho vale muito, pode passar 3 meses, sei lá, 3 anos, 30 anos, e o seu trabalho não existe mais, não vale mais nada na sociedade. Antigamente, quem era especialista em fazer manutenção em máquina de escrever, ele tinha um recurso financeiro, de crédito em banco, à vontade, para construir o que ele quisesse. Por quê? Porque não faltava máquina de escrever para fazer manutenção. Aí vem o computador, essa função não existe mais. Ah, mas eu queria tanto só fazer isso. Mas essa função acabou. Você vai ter que se adaptar em outra. Ah, mas eu não quero me adaptar em outra. Eu só quero fazer isso. Bem, então você vai descobrir que não tem a ver com querer, né? Tem a ver com adaptabilidade. Você vai ter que se adaptar ao que está sendo desenhado. Ah, mas isso é dos seres humanos, não é de Deus. Não é de Deus? Não é de Deus? Como não é de Deus? Ele quer que a gente aprenda a conviver uns com os outros de agora. Ele quer que a gente aprenda a servir na seara do bem agora. Mesmo em condições adversas, em situações adversas. Né? Então é claro que o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais e que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Como bem Carolina comentou, às vezes até um desculpismo. Não, estou trabalhando muito, estou juntando muito dinheiro, sabe por quê? Porque meus filhos vão precisar. Não quero que eles passem por esse sofrimento que eu passei. Tem várias pessoas que falam isso, né? Não quero que meus filhos passem por sofrimento nenhum, por dificuldade nenhuma.
Eu quero que eles não tenham que fazer esforço nenhum. Isso vai ser a felicidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar sobre os filhos conceitos de felicidades, conceitos, hein? Conceitos de felicidades pessoais distorcidos da realidade. Ele tem que se sentir feliz por estar conseguindo colaborar, contribuir para com a venha, para com a organização da vida, aqui e agora. Ele tem que se sentir realizado em conseguir fazer isso. Em pegar, por exemplo, uma louça suja, ele lavar e falar assim no final: deixei a louça brilhando. Que alegria! Obrigado, Senhor. E ainda bem que tinha zilhões de pratos, não era só o meu. Você não estaria lavando só os meus pratos e os meus copos. Ainda bem que eu pude lavar vários que eu não sujei, mas que eu pude contribuir com o meu esforço para limpá-los. Começa em casa, em todos os detalhes, em todas as situações. O ato de limpar o chão. Não é à toa que a gente está num planeta onde cai poeira o tempo todo. Deveria se chamar planeta poeira. Não é planeta Terra. É planeta poeira. Você varre, poeira cai de novo. Varre, poeira cai de novo. Ah, mas lá fora na Europa não é assim. Claro, as casas têm que se preparar para um frio danado. Um frio congelante, se você ficar lá de fora, você desencarna por hipotermia. Então tudo é vedado. Toda casa tem filtro o tempo todo. Quando está num lugar muito quente, quando é um lugar desse que tem umas temperaturas extremas, quando está muito quente, tem as queimadas. O mato fica seco, a umidade do ar vai lá embaixo, pega fogo. Né? Por radiação solar, vai gerar os incêndios florestais. Ué, então você tem que ter um filtro dentro de casa, tem que filtrar o ar que entra na sua casa, senão você pode se intoxicar. Então, várias casas, seja Europa, Canadá, esses lugares assim mais frios, possuem filtro. Você tem que filtrar o ar que você respira. E você tem que pagar para trocar o filtro, né? O filtro não se limpa sozinho. E assim continua, tudo lacrado, tudo fechado. Ah, mas por que você está falando isso? Sobre esse negócio do filtro do ar, que tem que se lacrar, que não sei o quê. Porque temos que compreender o seguinte. Inúmeras situações irão nos constranger a percebermos como é a dinâmica da vida. Ah, mas aqui dentro da minha casa está tudo trancado, selado, janela fechada. Leva muito mais tempo para ter necessidade de limpar e de varrer. Mas você vai ter essa necessidade porque quem está governando a poeira ir para o chão não é só a janela, é uma coisa chamada gravidade. A aceleração da gravidade aqui na Terra é de 9,8 ao nível do mar. 9,8, 1, 3, 5, 2, 4, depende de como você vai medir, onde está medindo. É muito intenso. Puxa tudo para o centro. Uma poeirinha de nada, que numa gravidade 3, ela conseguiria até se dispersar e não cair com facilidade. Aqui cai aos montes. Aí você pensa, ué, mas por que eu vim parar num planeta onde a gravidade está impondo isso no meu lar, ou na minha casa, ou onde eu estou? Para você treinar a sua persistência em exercer a vontade de Deus por amor. Faça as coisas por amor. Para de só fazer as coisas por dinheiro, só pelo lucro. Senão, você não vai fazer mais nada. Ah, para que aprender a tocar um violão? Ah, não vou ganhar dinheiro com isso. Para que eu vou querer aprender a fazer isso? Vou gastar meu tempo, tem que gastar tempo somente com o que vai dar dinheiro. Ah, não quero ler uma poesia. Ah, não quero fazer uma pintura, uma escultura. Eu não quero fazer nada que não tenha a ver com dinheiro. Tá, mas depois não reclama quando você desencarnar que você não sabe fazer mais nada. Você só sabe fazer o que te treinaram no trabalho. E você só recebeu aquilo que é referente ao que você cumpriu no trabalho. Outras funções no trabalho sequer você aprendeu. Quem bloqueia a sua própria evolução é você mesmo. Você não evolui porque não quer. Você tem mais tempo para poder conseguir evoluir. Pega as horas a mais que existe do seu dia, vai ler um livro, vai estudar alguma coisa, vai aprender outro idioma. Pedala, se vira. Ah, mas isso aí tudo eu não quero. Eu só quero aprender em outro idioma se for para dar dinheiro. Bem, aí complica, né? Complica tudo, porque você de novo está restringindo o seu tempo e sua capacidade de aprendizado
a um lucro imediato financeiro. Aí fica muito difícil realmente aprender, né? E assim vale para tudo com relação à vida. Esse sentimento é tão profundo, que as pessoas sequer querem aprender os valores da própria alma, as leis divinas que são essenciais ao progresso, aos recursos naturais e aos recursos essenciais e espirituais que todos nós que temos que aprender. Porque, mas eu não posso pegar esse recurso espiritual e fazer dinheiro com ele, então não me interessa. Várias pessoas vão argumentar isso. Várias pessoas, ainda nessa condição adoecida, de realmente totalmente prisioneira à matéria, vão falar isso. Porque eu vou participar de tal lugar, em tal outra situação, se isso não vai me trazer dinheiro. As pessoas só pensam assim. É claro que, do ponto de vista espiritual, principalmente o espírita, ele compreende por que as pessoas são assim. Porque, na verdade, esses espíritos guardam na memória situações e experiências realmente calamitosas, né? De grandes sofrimentos, de grandes necessidades que ocorreram em outras encarnações. Então a pessoa fica totalmente com medo. Medo de passar fome, medo de passar sofrimento, medo de... mas se você se aprofundar ainda mais na doutrina espírita, você vai descobrir que quem disse que você não vai reencarnar, né, lá no mundo árabe? Quem disse que você não vai reencarnar na África? Onde está escrito isso? Teve um decreto que, já que você nasceu no Brasil, você só vai reencarnar no Brasil. Onde está escrito isso? Me aponta esse documento de ato perpétuo. Não existe. Não existe. Todos estão sempre... Temos que estar sempre preparados e bem desenvolvidos para servir ao Pai aonde Ele nos plantar. Não importa onde. Mas eu queria tanto nascer na Europa. Tá, mas a Europa você já ajudou a construir. Acabou. Deixa para outros. Agora você tem que ir para outros lugares que não estão construídos. Países que foram séculos e mais séculos e mais séculos, né, colonizados, destruídos. Está na hora de voltar, reencarnar lá e ajudar a construir, reconstrói aquele lugar. Reconstrói aquela... Às vezes espíritos nascem com essa missão nesses países. E o que eles fazem? Aprendem, vão para uma boa educação e vão para onde? Aluno de estrangeiro que acaba indo fazer cursos especializantes e ficam na França, na Inglaterra, né, curtindo a vida doidada. Né? Não, aqui é muito melhor. Não, que voltar para a África o quê? Que maneira reconstruir o país? Lá ninguém quer saber de nada. Aqui que é o melhor. Mas Deus não pediu para você nascer lá, não foi para isso. Você pode até ir se capacitar, pode até aprender outras coisas, mas para você voltar e aplicar lá. Para você voltar e aplicar lá. Mas eu não tenho essa missão. Bem, você vai descobrir que tinha. Essa aqui é a parte chocante. Você vai descobrir que Deus contava com você. Lembra que nós temos obrigações para com Deus? Por vezes Deus nos engaja em projetos que ainda não temos capacidade de executar. Mas a gente tem uma pequena contribuição para fazer. Mas às vezes essa pequena contribuição a gente foge. A gente fica com medo entre o bem-estar e o sacrificar o bem-estar e manter o bem-estar numa alegria, numa coisa maravilhosa, a pessoa prefere o bem-estar imediato. Só que depois, essa consciência vai ficar sofrendo por séculos. Puxa vida, desapontei Deus. Puxa vida, desapontei a mim mesmo. Puxa vida, desapontei companheiros e companheiras que contavam comigo com relação àquele esforço diário, de auxiliar, de começar uma escolazinha pequenininha, no meio do nada, que ia germinar, no futuro ia germinar até uma universidade, ali no meio da África, não sei aonde, mas eu acabei desistindo, fugi, e é isso. E é isso, esse é o problema. Então sim, por isso que ele fala que, examinada porém a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias financeiras, de equilíbrio, de paz, de tranquilidade financeira, são derrotas fragorosas. Porque às vezes tínhamos convites
para coparticipar com a criação divina, com a operação divina, a contribuir em lugares importantes. E fugimos da raia, fugimos da situação. Não constitui os valores da alma, nem traz o selo dos bens eternos. É claro que você, desenvolvendo certa área, amparando certas outras almas, dizendo, eu estou aqui com vocês. Vocês não sabem isso? Nós vamos aprender juntos, vamos nos esfolar juntos. É claro que isso é o selo do bem eterno. Eternamente essas almas estarão gratas ao seu esforço, ao seu empenho. E é claro que você vai estar dinamizando valores que a sua alma já detém. É disso que ele está falando. Por isso que é tão profundo esse detalhe final aqui da página. Deus está nos conclamando inúmeras vezes para servir em projetos que às vezes a gente não quer participar. Com medinho, eu vou sofrer, que não sei o quê, e o meu bem-estar, e a minha felicidade. Cria critérios de felicidade, desenhos de alegria e de felicidade que são incompatíveis com o seu próprio destino. Gente, falta só aqui alguns segundos, abusando novamente da paciência de vocês. Deixa eu concluir aqui. Atingido semelhante equação, por que equação? Porque você sempre faz um balanço da vida. É uma equação de balanço. O que eu realmente tinha que cumprir nessa encarnação e que eu cumpri? O que eu tinha, o que eu me arvorei a me envolver, que eu disse que ia ajudar, que ia servir, que eu ia perdoar, que eu ia amparar, que eu ia desenvolver, que eu ia socorrer, que eu ia me sacrificar, que eu ia renunciar. Todas as coisas que você planejou antes de reencarnar, o que você conseguiu executar? É essa equação, tá? A equação que ele está falando aqui não é de culpa, não. Não é de culpa essencial, não. É de um balanço mais sofisticado. Ele está falando para o espírito mortal. O espírito que já sabe que é imortal. Então é essa equação que ele está falando. O viajor olha para trás e sente frio. Frio no sentido de arrepio. Meu Deus do céu, caramba. Eu tinha que ter feito isso e não fiz. Eu tinha que ter amado mais e não fiz. Eu tinha que ter compreendido mais e não fiz. É isso, entendeu? Mas não no sentido puro e simplesmente de culpa. Não no sentido puro e simplesmente de culpa. Ok? Claro que a culpa vai se constituir depois, tá? A gente vai ver isso depois lá no livro O Ser Consciente, né? E outras obras também de Joana. A culpa, existe uma culpa essencial, né? Da nossa própria essência. Que a gente sempre acha que está deixando alguma coisa por fazer. E estamos mesmo. Estamos distraídos. Estamos distraídos achando que temos que atuar em coisas distantes, fazer coisas grandiosas, enquanto Deus está nos convidando nas pequeninas coisas do dia a dia. Exercita nas pequeninas coisas. Começa com as suas atividades pequeninas do dia. Começa com as suas relações de convivências, as que você acha que domina. Convivo muito bem com fulana. Começa por essas convivências. Você acha que nem precisa investir nelas mais. Essas são as que você mais erra. Porque o amor, para ser construído, é um trabalho de cavar poço eternamente. Eu vou cavar um poço sem fim. Você vai cavando, cavando, cavando. Você não está preocupado se tem fundo ou não, se vai cair no meio do abismo. Você não está preocupado. Você está preocupado em manter esse empenho contínuo, constante, em ser bondoso para com aquela pessoa que você diz que você ama, ser compreensivo e tolerante para a pessoa que você diz que você ama. Ou seja, se você perceber que você não está exercendo para a pessoa que você diz que você ama o sentimento da caridade, você realmente não está amando. Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Se você não estiver conseguindo animar esses sentimentos, você não está amando. É porque, gente, quando as pessoas escutam assim, o amor, amar alguém. Não existe isso. O amor é uma capacidade de irradiação dos teus sentimentos. Então, da mesmo empenho que você pode amar uma flor, amar um animal, amar um vegetal, amar outro ser humano, é a sua predisposição de amar.
É a sua capacidade de se desafiar a servir a um propósito de amor, de carinho para com o outro. É um empenho que a sua alma está disposta a fazer. Não tem nada a ver com o outro. Você pode amar pessoas tortas, pessoas maravilhosas, pessoas horríveis. A única certeza que tem comum a tudo isso é o seu potencial de querer amar. É isso que importa, tá, gente? Só para a gente não misturar aqui as situações. Então, nessa equação, a gente quer sempre entender quais são os pontos difusores das nossas capacidades, né? Que a gente está sempre difundindo o nosso amor, difundindo os sentimentos da caridade que nós somos capazes de animar, o que a gente está realmente empenhando no dia a dia, o que nós estamos fazendo. E a gente vai perceber o seguinte, caramba, não é que eu mantive uma relação de convivência fria, triste, e eu podia ter mantido uma convivência mais alegre, mais bondosa, mais calorosa, mais envolvente, até mesmo para tornar o dia das outras pessoas mais leve, mais fácil. Eu não fui essa pessoa. É dessa equação que ele está falando, tá? Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta terrestre. A consciência inquieta enche-se de nuvens, e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Por que a consciência inquieta enche-se de nuvens? Por que ele usou essa expressão? Que é uma expressão muito bela, que eu gosto muito, né? Eu acho muito bonita. Deus é como se fosse o sol. Ele está irradiando energias, irradiando luz, irradiando amor o tempo todo. Essas inquietações, essas incongruências de si para consigo, você começa a ficar assim, nossa, eu não sirvo para nada, nossa, então quer dizer que eu sou uma pessoa horrível, nossa, que não sei o que, isso aqui lá, que é aquela culpa desastrosa, ele cria uma nuvem. Você começa a não se achar no direito de nem sequer ser banhado pelo sol. Eu acho que nem esse sol eu mereço, nem esse ar eu mereço. E a pessoa começa a ficar contrária a tudo em relação à vida, porque, de novo, coloca o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor. Para de inverter as ordens. Coloca na frente aquilo que você tem menos experiência. Eu tenho que exercitar mais o amor. Eu não tenho que começar a ficar exercitando a justiça. Porque quando você começa a exercitar a justiça, você começa a exercitar em você mesmo. Daí o sentimento de culpa, né? Tão destruidor. E a voz do evangelho soa ali aos ouvidos. Por que a voz do Evangelho? Porque em algum momento, algum espírito, seja encarnado ou desencarnado, vai realmente ecoar diretamente no seu ouvido essas frases. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Porque ele vai chegar e vai falar, quer dizer, aqui não está no sentido jocoso de briga não, tá, gente? Não é uma crítica, não. O Evangelho não vai fazer crítica a você. Assim, o Evangelho está falando a seguinte frase para você. Por que você esqueceu de você mesmo? O Evangelho vai falar exatamente essa frase. Por que você esqueceu de você mesmo? Da sua essência. Você não exerceu a sua essência. Você até gostava de tal coisa, você não quis fazer. Porque tinha que arrumar dinheiro, que tinha que arrumar isso, que tinha que arrumar aquilo. Você queria estar em convivência com mais pessoas que eram caras ao seu coração, que outras encarnações você dizia que era um absurdo você viver sem essas pessoas. Aí quando você está reencarnando com essas pessoas, que não são pessoas também fáceis de conviver, que possuem problemas tanto ou até maiores do que os seus, mas que no fundo, você sempre diz, não, mas eu as amo. Porque elas são elas e eu sou eu. Essa é a essência do amor. O amor, ele não mira em caracteres. Senão, você ia começar a ser seletivo e amar sempre o mesmo grupo. Não, você começa a amar porque você quer amar aquele grupo, quer amar aquela pessoa. É uma decisão sua. E essa decisão ocorreu já, sei lá, há centenas de anos. E aí chega um ponto em que você chega e começa a perceber, caramba, me foi ofertado estar junto com essas pessoas. E eu escolhi
não desempenhar o melhor da minha consciência. E eu escolhi não utilizar o tempo que eu mesmo pedi para ter com essas pessoas. Você entende o paradoxo? É porque estamos sempre vivendo, aliás, estamos sempre sobrevivendo aqui na Terra. Nunca estamos realmente vivendo a verdadeira vida. A verdadeira vida está sempre nos convidando a exercermos o melhor de nós mesmos. A questão é, estamos fazendo isso? Porque o Evangelho irá nos chamar, né? E irá falar, pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. Sim, acaba sendo. Você, né, você lucrou numa coisa e perdeu em outra. É nisso que ele está falando. Você ganha num certo ponto e perde em outro. Todo mundo sabe disso. Ah, mas eu quero me tornar o CEO de uma multinacional que não sei o quê. Tá, mas você vai assumir nível de responsabilidade tão grande, tão grande, tão grande, que o seu tempo vai ser muito escasso, muito exíguo, né? Para poder conviver com os próprios familiares, com os próprios amores. Você está abrindo mão desses amores para exercer a experiência de CEO, de ser um presidente de uma multinacional, presidente de uma empresa, grandes responsabilidades. Né? Alguém se acidentou na empresa, você tem que correr lá para ver o que aconteceu. Você tem que se envolver, saber se a família está sendo atendida, se está sendo atendida pelos médicos, e você começa a se envolver com tudo isso. É um nível de perturbação, ou melhor dizendo, de preocupação extremamente demandante. Eu estou falando de quem está realmente querendo exercer as funções coerentemente. Né? Pode falar, Carolina. Todas essas coisas, né, que você está explicando e que a página fala, me fazem pensar também no que a gente entende e considera como sendo sucesso, né? Porque quando a gente fala a palavra sucesso, geralmente que vem à nossa mente, assim, já a primeira coisa que vem é status, dinheiro, posição social, né? Essas coisas materiais, né? E no final das contas, sucesso não é o que a gente detém, né, de material. Sucesso tem a ver com. Eu acho que tem a ver mais profundamente com superação, né? Porque se houve algum tipo de sucesso em algum empreendimento, é porque houve esforço e superação daquilo que era difícil, né? Que passou a ser dominado, no sentido de que passou a ser. Você passou a ter uma habilidade que você não tinha, você passou a ter um talento que você não tinha, né? Então, no final das contas, a gente é como se a gente não soubesse o que a gente busca. A gente está numa busca incessante por alguma coisa que a gente nem sabe o que é. E aí a gente mete os pés pelas mãos, acaba buscando coisas que não têm muito significado, muita significância, né? Para nossa alma, né? E hoje mesmo, eu particularmente estava numa dúvida, hoje cedo, estava pensando, né, pedindo a Deus que Ele me desse um sinal, né? Do que eu deveria fazer, o que eu deveria escolher. E essa página de hoje, inclusive, está sendo muito boa para mim, porque tem a ver também com questões minhas pessoais, né? E uma coisa assim que particularmente, eu estou dizendo assim particularmente porque acho que a gente tem que procurar, eu penso assim, né, que a gente deve procurar aplicar na nossa vida, né, na prática, né, o que a gente tem estudado. E uma coisa que eu penso que tem muita utilidade para mim, talvez tenha para outras pessoas, em pensar o que tem significância para mim, o que tem valor real para mim. Por exemplo, quando eu tiver, sei lá, 80 anos de idade e olhar para trás, do que eu vou me orgulhar? Não no sentido de orgulho material, né? O que vai significar sucesso para mim? O que vai me deixar feliz de ter realizado olhando para trás, né? Será que eu vou ter, com 80 anos de idade, eu vou ficar feliz de olhar para trás e lembrar que eu acumulei 1 milhão na conta sem nenhuma razão de ser, ou porque eu vesti uma roupa muito bonita, ou porque a minha unha vivia
cheia de coisas lindas, né? Ou será que eu vou, com 80 anos, eu vou olhar para trás e vou me sentir bem porque eu lembrei de alguma coisa que eu fiz por alguém e, sei lá, alegria, né, no rosto de alguém por alguma coisa que eu fiz, ou porque, sei lá, um ponto do mundo se tornou um lugar um pouquinho melhor porque eu vivi ali, a minha experiência ali contribuiu de alguma forma, né? Então, isso é uma coisa que para mim me ajuda também a tirar essas dúvidas assim do cotidiano, né? Eu pensar em o que eu vou sentir quando eu tiver com 80 anos de idade, se eu viver até os 80, né? Isso é uma suposição, né? E olhar para trás e o que vai me deixar feliz. O que me deixaria feliz se Eu com posso, 80 anos de idade eu fosse também como eu sou hoje, né? Porque com 80 anos de idade pode ser que eu seja uma pessoa extremamente diferente do que eu sou hoje, né? eu Isso posso é dizer sempre para uma você coisa. agora o que vai ser. Eu vou te dizer o que vai ser. As pessoas ficam achando, ah, eu construí uma nave espacial. Não. Eu construí uma nave espacial com 18, 30, 60 outras pessoas e nós conseguimos alcançar um objetivo juntos. Eu auxiliei elas, elas me auxiliaram. É a experiência coletiva que vai te trazer a felicidade. A realização real é sempre coletiva. Não existe essa coisa de realização individual. Você se capacita, você se desenvolve profissionalmente para se realizar em coletivo. É sempre coletivo, a resposta é sempre coletiva. A marcha evolutiva divina é coletiva. Sempre que você se empenhar no coletivo, você está realmente, você vai se sentir realizada porque está alinhada com os princípios divinos. É essa a essência. Ah, mas o mundo não enxerga dessa maneira. Mas o mundo não controla como você pensa. O mundo não pode dominar como você pensa. E não domina. Nós escolhemos ser dominados para não querer escolher. Né? A gente às vezes fica assim, ah, eu não quero escolher, ah, eu não quero, né, tomar uma definição, tomar uma direção e tentar me arriscar se vai dar certo ou errado. Não existe certo e errado. Existe o seguinte, toda experiência, claro, estou falando aqui experiências coerentes, né? Toda experiência coerente que faça sentido para a própria pessoa, que faça sentido com os próprios ideais da pessoa, ela vai realizá-la em conjunto com outras pessoas. É inevitável. Sempre vai ser necessário outras pessoas para a realização daquele intento, daquele objetivo, seja ele qual for. E como é que você vai se sentir realizada? Quando você se harmonizar bem com essas pessoas, conseguir compreender como você se encaixa no quadro de auxílio, de amparo e de socorro mútuo para que todos possam exercer aquele objetivo em conjunto. É essa experiência. Só que para isso precisamos empenhar a nossa boa vontade, a nossa coragem, porque seremos ofendidos, seremos humilhados. Por vezes as pessoas. E aí, quando você é ofendido, você tem que aprender a perdoar. Quando você é humilhado, você tem que aprender a perdoar. E em toda humilhação, seja ela qual for, ela é um convite para saber se a gente tem coragem de nos diminuirmos à frente das circunstâncias. Quem sabe, você tem razão realmente. Eu sou isso mesmo. Talvez você consiga outras pessoas que vão te auxiliar melhor. E mesmo você sabendo que às vezes não é verdade. Que você está fazendo um bom empenho, um bom trabalho. Mas é sempre a humilhação é um convite para a gente checar se a gente tem capacidade de diminuirmos a nós mesmos. Então tudo tem a ver com a experiência. É experiência em conjunto, não é experiência individual. Então, seja qual for a atividade que você estivesse planejando, estiver objetivando, pula nela e viva a experiência. É a experiência em conjunto. Ah, mas outras almas vão estar disputando comigo, me menosprezando e maltratando. Sim, pessoas que você acaba de conhecer, elas sempre vão apresentar primeiro os espinhos. Depois as pétalas de rosas, as flores. Sempre tem aquele espinho ali, aquela rosa, né? Mas sempre depois apresenta aquele perfume, as pétalas delicadas.
Somos todos um pouco assim, né? Não desanimes. Mas a essência é essa, tá? Várias pessoas. Você pode conversar com idosos. Eu sempre gostei muito de conversar com idosos. Né? A gente fazia muita visita a asilo. A gente tem até que depois voltar a essas visitas. Não sei como é que tá agora os asilos, mas é uma experiência revigorante. No começo você toma um susto, né? Porque é um nível de abandono absurdo. Mas depois você conversando com as pessoas, você vê que aquelas pessoas que se sentem mais felizes, mais realizadas, elas narram experiências em conjunto. Todo o exemplo que ela vai traçar, ela vai trazer momentos de alegria que foi em conjunto com outras pessoas. Ela nunca vai dizer assim, ó, tive uma ideia mirabolante, criei isso. Nossa, ninguém podia ter criado isso, só eu. Foi uma inteligência suprema aqui na Terra. Você nunca vai ver isso. Eu nunca vi. Até hoje não vi. E olha que eu gosto de perguntar com as pessoas, gosto de falar com as pessoas mais esquisitas, as pessoas mais doidas da face da Terra. Adoro conversar com um doido. Alguém que é pessoa que é esquisita, não sei o quê, que ninguém gosta de conversar com ela, eu adoro conversar com essas pessoas, que eu quero ver qual é o drive dela. O que motiva ela? O que realmente ela se sente bem fazendo? Né? E você vai perguntando, e depois você percebe que a pessoa não sabe. Mas as pessoas às vezes estão ali há 60, 80 anos na Terra. E ela não sabe o que traz alegria para ela mesma. Né? Então é difícil, né? Claro, se é uma mãe, se é um pai, 80% do que ele for falar tem a ver com a alegria dos filhos. É uma preocupação contínua com os filhos. É uma doação contínua para os filhos. Mas ainda assim, ele vai conseguir soltar um pouquinho daquela experiência que teve coletiva com os filhos. Aquela experiência que teve coletiva em um certo trabalho, atividade, seja o que for. Né? Você vai virar uma laje de concreto. Você joga o concreto no chão, as pessoas vão se organizar, a forma como se organiza, as brincadeiras que um tem com o outro, e vão um tentando contar amenidades uns para os outros para transformar o trabalho do outro mais leve. É impressionante como isso vai surgindo, isso vai se engajando. Como também acontece o contrário. Mas cabe a cada um construir o que deseja construir. Então são essas experiências que contam. Né? Exercemos objetivos em conjunto. Estamos sempre exercendo, inevitavelmente. Né? Estamos mergulhados na vinha, trabalhando em conjunto, sem saber que já estamos na vinha. Já estamos na vinha. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que exercer esse sentimento, que esse sentimento é que iria me levar a uma alegria, a um contentamento. É exatamente isso. A gente não é uma carta decorada, né? Porque tem que ter a nossa participação voluntária. Nós temos que querer exercer realmente a boa nova, essa boa notícia. Vários exercem sem saber, conscientemente, né? E depois ficam perdidos, tentando entender a lógica da vida por visões e pensamentos de terceiros. Né? E nós temos que fazer o esforço para buscar a visão e o pensamento do Cristo. Né? Lembro bem quando a gente pega lá aquela narrativa, até mesmo no Boa Nova, né? no livro Boa Nova, tem a narrativa de quando Jesus era criança e começou a trabalhar na carpintaria do pai. Né? E era só alegria, e todo transformava o ambiente. Né? Sempre deixava um canteiro de paz e alegria, né? Por onde ele passava. Então nunca criticava as pessoas. Se alguém criticava, ele amenizava. E ele sempre tentava criar um ambiente fraterno, de alegria. É essa experiência coletiva. Foi isso que Jesus veio dar de exemplo. Né? Muitos imaginam Jesus de Nazaré veio aqui à terra e começou a marchar sozinho por aí e catou 12 apóstolos, vem comigo, vem comigo, vem comigo, temos uma coisa para fazer. Não foi isso. Ele demonstrou que é a experiência coletiva que conta. É essa experiência, isso que transforma. Porque você vai cativar esses corações. Você vai conviver com outras pessoas. Ah, mas em que assunto que eu vou viver profissionalmente? Entenda que você tem que buscar isso. Ninguém vai poder dizer para você o que é. Você mesmo vai ter que buscar. Ah, eu acho que é isso. Tenta. Tenta. E aí, de repente, né? E vem as inspirações, às vezes, durante o sono, né? Nós não estamos sozinhos. Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor que nos guia o tempo todo.
nos auxilia. Então temos que ter paciência de ouvir. Só que por vezes o que é falado a gente não quer, né? Aí começa o problema. Ah, mas isso? Ah, isso eu não quero não. Ah, mas é isso aqui, não sei o que, eu não quero não. Então temos que ter esse cuidado, né, e atenção em relação a esses apontamentos que às vezes surgem e que são, na verdade, um encadeamento para outras atividades, né? Não necessariamente é o passo definitivo, né? Uma coisa pode se encadear para outra. Gente, desculpa aí pelo horário, de novo, né? Uma página. As páginas de Emmanuel são fáceis, mas eu queria que vocês não ficassem com a visão simplesmente materialista, né, da palavra em si, e entender que é a questão do lucro que ele está falando. Existem outras situações que, por vezes, reagimos com desequilíbrio devido a um desequilíbrio natural que nós temos, né? De acreditar que temos que nos preservar ao máximo, enquanto que o convite que nos está sendo solicitado é que nos empenhemos no máximo. Empenhe-se no máximo do potencial que cada um de nós temos, né? Gente, olha só, nós vamos pelo menos um item, acho que um item a gente consegue fechar aqui hoje, né? Do novo capítulo, capítulo 12, é um capítulo fantástico do Livro dos Médiuns. É um capítulo que, inclusive, começa a falar de uma mediunidade de um fenômeno em si, né? Que eu acho impressionante, que é a pneumatografia. Não tem nada a ver com o pneu de carro, tá? Quando era na mocidade, né? Quando eu participei da mocidade há muitos anos atrás, a gente brincava, dizia que tinha a ver com pneu de carro, não tinha nada a ver com escrever em pneu de carro, não tem nada a ver com pneu, não. A pneumatografia é a escrita sem a presença efetiva de alguém escrevendo. Por isso se chama escrita direta, tá? Não tem um médio participando. Não tem cesta, você não amarra a caneta ou um lápis numa cesta e a cesta que escreve. Não, é simplesmente você bota numa gaveta uma folha em branco, bota um lápis lá dentro em branco, não cabe nem o lápis para ficar em pé dentro da gaveta, e assim, quando você abre a gaveta, a mensagem está escrita. Há uma transferência direta de partículas ali do carbono, né, que está naquela constituição de grafite, um dos estados, né, alotrópicos aí do carbono, dessa constituição atômica, né? E você transfere essa massa, é transferida essa massa diretamente para o papel em forma de escrita. É um processo impressionante. Não é só com lápis, tá? Ocorre com tinta. Foram vários fenômenos desses que Kardec pôde testemunhar e conversar com pessoas que também testemunharam. Então, rapidamente falando sobre esse fenômeno. Então, o item 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário. Deixa eu só ajeitar aqui o áudio. Sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Ok? Então não tem a participação aqui da mão do médium, como eu comentei inicialmente. O fenômeno da escrita direta não há negar, né? Não existe como negar um dos mais extraordinários do espiritismo. Mas, por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria, sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possa apresentar, porque deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, da dúvida foi a impressão dominante que deixou. A ideia de um embuste logo acudiu aos que o presenciaram. A pessoa logo pensa, né? Meu Deus, alguém botou já esse papel escrito aí, ninguém percebeu que estava escrito e achou que teve algum fenômeno mediúnico, e não teve nada.
né? É uma reação natural até das pessoas. Toda gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípios completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. É, sabe o que é tintas simpáticas, né, gente? Não sei se vocês, quando era criança, brincavam disso, né? Quando você misturava limão, tem um outro produto químico que você bota junto com o limão, né? E você escreve transparente, mas se você levar num lugar quente, tipo do lado do forno, ou perto de um fogão, perto de vapor, ele pinta. Ele pinta o papel, né? O papel começa a ficar, o traço fica visível. Então era uma maneira de botar mensagem escondido de um para outro. Gente, não tinha internet naquela época, na minha infância não tinha, né? Então a gente brincava com o que tinha, né? Então ainda mais que era barato fazer isso, né? Com produtos simples dentro de casa, limão e tal, né? É, Bem, não vou ficar contando aqui outros detalhes, mas aqui vocês entenderam, né? Essas tintas chamadas simpáticas, tem hoje compostos químicos, né? Que você só consegue ler se você botar ultravioleta, né? Hoje em dia as crianças têm acesso a isso com facilidade, como um brinquedo, né? Mas é disso que ele está falando, tintas chamadas simpáticas, cujos traços, ao princípio, completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Então as pessoas começaram a desconfiar, achando que era isso. Alguém colocou ali o papel, já estava pré-escrito, ninguém viu nada escrito, porque na verdade era uma tinta que depois iria reagir e aparecer. Olha como é que é difícil a situação em que Kardec teve que conviver. Podia, pois, dar-se que houvesse, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis de mercantilismo mesmo, tá? Intuitos realmente de fazer um mercado, criar uma vendinha, seja apenas por amor próprio, né? E para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios. Ok? Então, algumas pessoas realmente perceberam que havia ali um processo de as pessoas acreditarem rapidamente, com uma certa facilidade. Então eu vou aproveitar esse gancho, que as pessoas já estão aceitando isso, e eu vou enfiar a mentira aí e ninguém vai perceber. Eu vou colocar um papel com essa tinta falsa e as pessoas não vão perceber. Então Kardec teve que conviver com isso o tempo todo. Ficar semeando, né? Ficar separando ali o joio do trigo. O que realmente era a mensagem digna, uma mensagem coerente, o que era uma mensagem de brincadeira, de zombeteiro, e para piorar, o que realmente era embuste, era um charlatanismo, eram pessoas brincando, alterando, ou até mesmo tentando criar subterfúgio para criar um princípio mercantilista e tal. Então o ambiente não era tão fácil de conviver, né? Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, fora absurdo concluir-se pela sua inexistência, desculpa, concluir-se pela sua inexistência. Então, ou seja, já que pode ser facilmente alterável, facilmente enganável, então esse fenômeno não existe. Ele inexiste, não tem como existir esse fenômeno, já que alguém pode falsificá-lo. Isso não é verdade, né? É até uma frase incoerente. Nestes últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão? Não, alguém imitando o sonâmbulo, porque o sonâmbulo, lembrando, né, o sonâmbulo mediúnico, eu não digo nem o sonâmbulo em mesa mediúnica, mas o sonâmbulo, de uma forma geral, ele tem aquele fenômeno chamado de tipo dupla vista, né? Ele está ali, está conversando com você, ele não está ali fisicamente, né, falando, né? Ele está animando o corpo físico de longa distância e ele consegue narrar o que ele está vendo, onde ele, em espírito, está. Ok? Então, você acha que alguém que vê esse fenômeno acontecer uma vez, duas, três, não vai conseguir imitar e enganar as pessoas, dizendo que está num transe sonambúlico? Não vai poder, né?
É fácil de enganar, claro que pode. E vai enganar muitas pessoas. Mas nem por isso você vai dizer que não existe o transe sonambúlico, né? É disso que ele está falando. Mas por que esse processo de escamoteação, né, se tenham exibido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Que foi o que a gente acabou de conversar, acabou de falar, né? Ah, porque tem alguém imitando, tem alguém iludindo, então você não vai acreditar que tem alguém realmente sonâmbulo, né? Por que certos comerciantes vendem vinho falsificado? Será uma razão para que não haja vinho puro? Kardec sempre tem uma capacidade impressionante, argumentativa, e isso é um aprendizado muito importante para até consolidar a todos nós os certos princípios, certos ideais, né? Até mesmo ideais da nossa consciência. Ele dá um exemplo brilhante, né? Só porque tem alguém vendendo vinho falsificado, que vai ter um gosto ruim, né? Que vai ter um princípio ruim. Ué, então quer dizer que não existe o vinho que foi empenhado para ser puro, para ser bem cuidado e delicado? É claro que tem, né? A existência de um não cria, não desconstrói a existência do outro. Então ele sempre dá uns exemplos assim impressionantes, né? Opa, me perdi aqui. Ah, sim, aqui. O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as preocupações a serem tomadas para garantir a realidade do fato e, graças a essas preocupações, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. Realmente, esse fenômeno da pneumatografia, né, de ter essa escrita direta, é realmente impressionante. Na verdade, de todas as classificações mediúnicas que Kardec vai explicar e vai detalhar daqui para frente, essa é a que mais chama a atenção dele, né? Desde a introdução, nós vimos Kardec falar e refalar sobre essa questão, né? Porque como é que você vai dizer assim? Pode ter tido um pouco de influência do médium, mas a mensagem não está passando exatamente pelo médium, né? Tem que ter um médium participando, é claro, né? Já que está se produzindo um fenômeno físico, com certeza tem um médium doando fluidos para isso, para que o fenômeno se produza, mas o princípio inteligente que está propagando aquela informação não pode ser parcialmente entendida. Foi entendida de um jeito, com o sentimento do médium, ela cambaleou um pouquinho para outra direção. Isso não vai ocorrer, né? É disso que ele está tratando aqui nessa etapa. Tá bom, gente? Vamos parar aqui na 147. Desculpa aí a gente ter avançado um pouco mais na página inicial, mas temos que entender também, como é uma reunião sobre o livro dos médiuns, e aí eu vou fazer esse parêntese só para explicar esse detalhe, as mensagens que nós estamos estudando, isso não é um livro comum, tá? O livro chama-se Caminho, Verdade e Vida. Então, Caminho, Verdade e Vida, quem se titulou Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, é o próprio Cristo. Então, que caminho é esse que todo médium vai ter que percorrer? Inclusive na mesa mediúnica e fora da mesa mediúnica. E assim como todos nós, encarnados e desencarnados. Não é porque você desencarna que você não pode, né, se comunicar com espíritos que estão em outra frequência, em outro nível. Então, os princípios mediúnicos, eles permeiam esferas, né? Permeiam ambientes. Seja para um ambiente aqui mais grosseiro, seja para um ambiente mais rarefeito, digamos assim, né? Mais evoluído. Então, sim, todos nós estamos participando desse intercâmbio. Só que mediunicamente, existe uma exigência natural que estaremos sempre mais receptivos a mensagens mais elaboradas, mais contundentes, né? Mais de intercessão, contundente no sentido de realmente não deixar dúvidas de que a ajuda foi propagada, seja por um irmão que está se comunicando, seja um irmão que está se comunicando para nos amparar, né? Dar uma mensagem importante. Enfim, que a mensagem vai conseguir fluir com a vontade divina, coerente com a vontade divina. Menos interferência,
mais apoio, mais zelo, mais carinho, mais amor, simplesmente por querer exercê-lo, sem querer nada em troca. Então, por isso que a gente vem batendo um pouco o pé firme com relação às páginas iniciais, porque, na verdade, essas páginas iniciais não são páginas iniciais, né? Vamos ponderar. Esse livro é fantástico, como todos os outros livros de abertura são fantásticos, são mensagens extremamente sofisticadas e que nós temos que aprender a compreender que a consciência do médium, que a participação do pensamento do médium na reunião, ela usa os valores do próprio médium. Os valores de paciência, de brandura, de bondade, de doçura, né? Porque estaremos ali numa experiência coletiva. Não só os que estão na mesa mediúnica, mas igualmente aqueles que estão participando fora da mesa mediúnica, em termos de estão fora do corpo físico, que vão estar participando da reunião, que vão estar participando de tratamentos, de apoio, de socorro, e também estamos sendo tratados. É isso que eu também queria falar. Também estamos recebendo tratamentos. Mas o mais importante, estamos numa experiência coletiva. Ali é uma experiência coletiva em nome do Cristo. Seja uma reunião mediúnica, seja uma reunião de desobsessão. Então, é importantíssimo trabalharmos os aspectos profundos da nossa consciência que balizam a nossa capacidade de bondade, a nossa capacidade de perdão, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de tolerância das imperfeições alheias, todos esses aspectos da caridade, do amor, que tanto precisamos, né? Que tanto demandamos exercer uns para com os outros. Sempre vamos perceber que os principais apontamentos de quem estiver se comunicando são relacionados à justiça. Se todos se acham injustiçados, todos sem exceção. Não vai ter um que vai falar assim, puxa vida, ainda bem que eu passei por isso, ainda bem, eu precisava despertar. Você não vai ver comunicação assim, você vai ver comunicação de pessoas, de espíritos, seja femininos ou masculinos, não importa, apresentando aspectos e elos de justiça à frente dos elos de amor. Por isso que é tão importante a gente fazer o possível para raspar o tacho da nossa capacidade de compreensão, que é muito diminuta, muito pequenininha, e tentar perceber como que Emmanuel traz uma obra dessa magnânima para a gente conseguir sentir a vida de forma diferente, sentir a vida como Cristo está nos convidando na Boa Nova, né? Opa, ele pulou aqui para baixo. Acho que eu já fiz a marquinha aqui, né? Já fiz. Então, semana que vem, semana que vem nós retomamos aqui no item 147, ok? Pode falar. Esse fenômeno, tá me ouvindo? Sim, perfeito, pode falar. Esse fenômeno é parecido com aquele que a pessoa deixava um papel dentro de uma gaveta e depois aparecia alguma coisa escrito? É esse o fenômeno? Exatamente esse. Exatamente. Kardec admirava muito esse fenômeno, né? Porque era intrigante. Intrigante do ponto de vista científico, né? Intrigante do ponto de vista da qualidade da mensagem, do caractere da mensagem, a forma como ela foi escrita, a forma das letras. Ele percebia vários aspectos que eram diferentes, né? Se diferenciava muito. Claro que é algo que é extremamente demandante, energeticamente falando. Né? Energeticamente falando, é muito mais fácil passar a mensagem através de um médium do que realizar um fenômeno desse, que é de altíssima intensidade energética. Né? Quando é pelo médium, há um equilíbrio das forças, não é isso? Sim, porque... Há um equilíbrio, mas nesse caso aí não tem equilíbrio, é todo o esforço é do espírito. Sim, é do espírito, mas como nós já estudamos lá nos outros capítulos, não só depende do perispírito, né, da energia perispiritual, esse fluido universal que reveste os espíritos, né, que ele vai estar utilizando, mas depende também da capacidade dele manipular esse fluido com um fluido doado de outro médium. Ele sempre vai precisar de um outro fluido.
E acontece que não adianta só manipular o fluido tem que ter uma característica, quando manipulado, né, que realmente seja permissível exercer determinadas ações com esse fluido. Mais alguém? Acho que alguém levantou a mão aqui, pelo barulho, fez um som aqui. Fui eu, Oi, Carolina. obrigado, Carolina. Eu queria perguntar, já dentro dessa pergunta da Vanessa, e do que você falou, se é necessário que exista, por exemplo, um médium de efeito físico por perto, para que o espírito consiga fazer essa escrita. Sim, sim. Assim como todos os fenômenos mediúnicos ou medioanímicos, né? Mas principalmente os mediúnicos, seja de efeito físico, todos eles, sempre vai haver mistura de fluidos. Sempre. Não tem jeito, você vai ter sempre que fazer essa mistura de fluidos, né? Então, por exemplo, nós já manipulamos fluidos aqui na Terra o tempo todo, né? Você manipula fluido no seu corpo físico. 70% do seu corpo físico é água, né? Você só funciona o seu joelho só consegue girar e carregar a carga do seu corpo físico porque a junta do seu joelho tem um líquido que funciona como fosse óleo hidráulico, como fosse óleo de máquina, porque a lubrificação que tem ali é igualzinha a lubrificação de engrenagens, é de altíssima pressão e deforma elasticamente os ossos, e aí o fluido consegue separar as duas superfícies. Então, é uma mecânica. Então, nós estamos sempre manipulando fluidos, tá? Né? Quando você. Eu ouvi falar de um CVT semitoroidal. Nossa, que coisa incrível, que tecnologia incrível. No final, quando você for estudar, quiser pesquisar sobre isso, ler sobre isso, você vai descobrir que, na verdade, está transmitindo a potência através de um filme fluido. Não é metal com metal, né? Senão os metais iriam se destruir. Então, o tempo todo nós estamos manipulando fluidos. Né? Você, para poder comer um alimento, o que é o ato de cozinhar arroz? Né? Na verdade, você não está cozinhando nada, né? As pessoas falam essa expressão por um princípio reativo, né? Alguém falou e você repete. Mas, na verdade, o que você está fazendo é criar uma maneira de colocar água para dentro do arroz, para ser mais fácil de você mastigar. É uma espécie de manipulação de fluidos que você está fazendo. Você está pegando um objeto que não tem muita água dentro dele, né? Você pode até pegar arroz sem cozinhar e botar para esquentar no micro-ondas. Não vai aquecer, né? Não tem o dipolo de eletronegatividade da molécula da água, porque não tem água ali, né? No arroz. Ao contrário, ele até seca. Você quer secar um componente eletrônico, bota num pote de arroz e fecha. Né? O arroz vai absorver a água, ele é muito hidrofílico, né? Ele absorve água. Então, quando você coloca água para cozinhar o arroz, na verdade você não está cozinhando, você não está alterando estruturalmente o arroz. Você está colocando água para dentro do arroz, para poder conseguir mastigar, só isso. Né? Você também, quando cozinha carne, na verdade, você conseguiria até comer a carne crua. A questão é que a digestão é extremamente perigosa e danosa. Então você passa por um processo de cozimento da carne, né, para poder conseguir ficar mais fácil de digerir a carne. Então, parcialmente, você vai alterando algumas questões. Ou seja, você está sempre manipulando fluidos. Eu estou vendo um trator ali fazendo uma força danada. O trator usa potência hidráulica. É hidráulica de potência. Você usa o princípio de Pascal. Você bota pressão numa área pequenininha para uma área grandona. Você gera força, né? Então, você está manipulando fluidos. Né? Você não está manipulando outra coisa, são fluidos. E combinando esses fluidos. Hoje em dia a gente sabe. O fluido tem que ter viscosidade. Se não tiver viscosidade, ele não pode lubrificar. Ele não pode servir como fluido hidráulico. Senão já tinham botado água, né? Para ser fluido hidráulico e a água não funciona. Não tem como. Então, vários aspectos você vai percebendo. Né? Você vai tomar um café. Você bota açúcar, você dissolve açúcar, você está alterando fisicamente a propriedade daquele fluido, para ele ficar um fluido adocicado, né? Para ficar agradável ao seu paladar. O próprio café é uma espécie de tintura, você está alterando o fluido. Né? Você está tirando uma essência de um fluido que vem do café, que você está estratificando o café e misturando com água. Você está manipulando fluidos o tempo todo.
Senão você chegaria no mundo dos espíritos e falaria assim, poxa, eu não sei manipular fluido, eu não sei fazer nada, meu Deus, e agora? Não, você está sempre manipulando fluidos. Deus não ia deixar você sem treinamento para você desencarnar e não saber fazer nada. Não existe isso, né? Então, a questão toda é que a gente não percebe o que a gente está fazendo, é só isso, mas estamos sempre manipulando fluidos. Quando estamos fora do corpo físico, isso fica muito mais evidente. Vamos compreender, como a gente percebe hoje, né? Você vai fazer cimento para colocar na parede, você precisa botar água. Mas por que você não pega só o cimento puro, com areia pura, e tenta botar na parede? Não funciona, você precisa ter uma reação química ali. Você não precisa colocar água primeiro para ter uma reação química. É meio parecido com isso, mas não é exatamente isso. Mas sim, você depende do fluido. Senão não vai conseguir exercer. E ainda tem uma situação diversa. Tem que ter uma autorização. Né? Você não pode pegar um fluido e falar o seguinte, eu vou alterar aqui agora a forma como esse fluido funciona. Eu vou pegar a molécula da água, H2O. Né, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Não, agora eu vou fazer a água ter 6 átomos de hidrogênio. Boa sorte. É impossível. Não tem como. É uma lei natural. Ah, mas pode botar um a mais, um a menos, né, criar uma condição de desequilíbrio, uma condição de ressonância, que vai se ligar, mas nunca vai bater 6. Não tem como, não dá, não cabe. Não vai conseguir realizar essa ligação. Então você não vai conseguir alterar aquela propriedade daquela água como você gostaria. Né? Você precisa misturar outros fluidos com a água. Então tem regras, tem leis naturais que regem o fenômeno desses fluidos. Okay? Não é assim largado como a gente fica imaginando quando está lendo. Então quando ocorrem essas manipulações fluídicas, há digamos assim, leis gerais que governam esses fluidos, como ocorrem leis gerais que governam os fluidos que é onde nós estamos, né? No corpo físico mais grosseiro, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma pergunta que a gente possa tentar responder? Paloma hoje está super quieta, não sei o que aconteceu com Paloma. Ô Paloma, alguma dúvida aí, Paloma? Quer falar alguma coisa? Paloma? Seu microfone está fechado, Paloma. Oi, gente, aqui a tela aqui sumiu. Boa noite. Boa noite, tudo bem? É que eu tô com a garganta completamente irritada. Ah, então, você tem que falar um pouco para ela desirritar. Fala um pouquinho que ela vai desirritar, pronto. Pois é, né? O melhor remédio, né? Para não ser o contrário. Mas então, o que a Carol, né? Desculpa até a intimidade, tá, Carol? Que ela perguntou a respeito de que precisava de fluidos, né? Mesmo o fluido de médium que faz materialismo, não é? Materializações, né? Fenômenos de médios, materialização, sim. Isso eu queria saber, e ela, tá vendo? Deus é bom. Os mentores assim se comunicam por nós. Aí ela fez a pergunta e eu ouvi. Obrigada. Mais uma boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Não, pessoal, é isso aí. Sim, precisa do fluido, sim. A gente vai observar isso. Na verdade, até alguns capítulos anteriores, ele fala sobre isso, né? Que todas, sem exceção, demandam essa manipulação de fluidos, né? Até fenômenos que a gente achava que era até aparentemente exercido somente pelo espírito desencarnado, né? Por exemplo, fenômeno de materialização, né? Onde de repente aparecia uma flor, e aí da confabulação lá com o espírito, lá, detalhando como que ele trazia o fluido, como que ele fazia para trazer, envolver aquela flor naquele fluido e trazer ela até aquele ambiente, como é que ele fazia, como é que ele manipulava, e você observava que depois ele não compreendia, e não sabia totalmente como ele fazia. E é um pouco assim o que acontece com a gente aqui encarnada, né? A gente não sabe profundamente sobre a física e a química que rege as leis naturais de organização de certos fluidos aqui na Terra. A gente tem uma ideia e vai trabalhando com essa ideia, mas com certeza são situações mais complexas, né? Mas a gente sabe usar. A gente aprende a usar, né? Mas não sabe às vezes explicar em detalhes.
É como você vai explicar para alguém que a água tem um ponto triplo, né? É uma coisa esquisita, né? Como você vai explicar fenômeno supercrítico para fluidos? Não é coisa simples, não é coisa direta que você vai ver na natureza, entendeu? É muito difícil, né? Ah, o CO2, se você pressurizar demais, tem hora que ele fica meio sólido, meio lama. Como é que você explica isso para alguém? Que um gás pode se comportar, é, tem ponto supercrítico, tem ponto crítico, é difícil. Então tem muita coisa da natureza que é difícil ainda para a gente, tá? Não importa se a pessoa é um estudioso da área, sou um grande estudioso dos princípios físicos da Terra, de materiais, que eu sou um físico, eu sou um químico. Ele passa sofrimentos também de lacunas que não tem resposta ainda, entendeu? Mas sabe usar os fluidos, sabe, num certo nível, sabe operar bem com eles. E é o que acontece com quem está fora do corpo físico. Sabe operar, mas às vezes não sabe explicar em detalhes. Mas Kardec já deixou isso claro em outros capítulos. Todos os fenômenos mediúnicos, todos sem exceção, têm a ver com a contribuição fluídica do médium e a contribuição fluídica do espírito que está buscando se comunicar, né? Ambos precisam gerar essa coparticipação para que possa ocorrer o fenômeno. Não necessariamente o médium está totalmente consciente que está ocorrendo, né? Que está tendo desprendimento desse fluido para que ali ocorresse o fenômeno, como a gente já viu em outros fenômenos, em outros capítulos também. Pessoal, se não tiver mais perguntas, vamos encerrar então, né? Vamos completar aqui já que a hora já avançou. Então eu vou fazer a prece de... Ah, Paloma quer falar? Pode falar, Paloma. Não, Tasseli, é só se for possível, né? Já que nós estamos reunidos e em prece, a gente vai emanar luz e vai receber luz, que a gente possa levar nossos pensamentos para os nossos irmãos, né? Em todo o planeta Terra, que está sofrendo com essa guerra e essa densidade vibratória está muito ruim, né? Então, se você puder fechar a prece colocando eles em ponto, eu gostaria, agradeceria também. Claro, claro, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade, estamos reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, por todas as zonas de conflito, 7 ou 8 guerras que estão acontecendo atualmente no planeta, devido à nossa incapacidade de compreendermos uns aos outros, de respeitarmos uns aos outros. Mas enfim, Senhor, pedimos aos seus trabalhadores de infinito amor e carinho, que zelam por todos, que amparem a todos, que igualmente, seja por um processo de desencarne, seja um processo de angústia, de dor, de sofrimento, que sejam assistidos, amparados pelos seus trabalhadores de amor, a amparar ininterruptamente, seguindo a vontade de Deus, o qual estima de cada um de nós a nossa melhora, o nosso aprimoramento, para que possamos realmente estarmos mais em harmonia para com Deus e assim produzirmos paz ao nosso derredor. Pedimos igualmente, Senhor, por todas as pessoas em hospitais, em asilos, como foi comentado, orfanatos, todas as situações, Senhor, tão complexas ainda no mundo, dos quais pouco ainda conseguimos contribuir para reduzir os sofrimentos e as dores que são causadas por nós mesmos. Pedimos, Mestre, que todos esses corações possam ser ajudados e amparados e socorridos em suas necessidades hoje e sempre. E assim pedimos, Senhor, para darmos por encerrada a reunião do Livro dos Médiuns na Tua paz e harmonia. Que assim seja, e graças a Deus.